Uma pequena palestra de bolso com o psicanalista Homero Robert Filho. Há uma oposição entre uma psicologia individual, falava Freud, e uma psicologia social. As duas fazem parte das massas. À primeira vista, pode parecer algo muito significativo. Perde talvez algo da agudeza se examinarmos detidamente que uma psicologia individual se dirige ao humano, instigado pelos caminhos que busca a satisfação das condições excepcionais da vida. A sua necessidade alimentar, a sua necessidade afetiva, a sua necessidade, via de regra, de viver, é uma psicologia individual. Já uma psicologia social, ela tem um sentido ampliado e inteiramente justificado. A sua necessidade de participar de grandes grupos, de eleger uma história de vida, de participar de uma comunidade, de sentir e relevar as ações sociais, políticas, econômicas, religiosas, né? Porque, com certeza, se Freud vivesse nos dias de hoje, ele já teria uma outra concepção da religião, não mais como uma carência e uma projeção da infância reprimida, né? Dos seres que perderam seus pais ou que se afastaram do ninho protegido dos pais e buscaram a religião como um meio sucedâneo, um meio complementar de proteção, de amparo, de acolhimento, que seria então que uma neurose obsessiva, né? Uma neurose compulsiva. Não. A religião hoje em dia ela tem uma função exponencial do religare, né? Uma herança do eros platônico, uma necessidade infinitesimal do ser compreender as suas raízes arcaicas e antropossócio-psicológicas. Então, mencionamos que nós vivemos uma psicologia individual também entre pais e irmãos, entre família. Aquela psicologia que nos leva a compreender o nosso papel dentro da minúscula sociedade, da microsociedade que é a família. Há cerca de 15 anos atrás, nós escrevemos um pequeno verso que dizia o seguinte: a família é um doce encanto, nela aprendemos a amar. Quem não tarda um novo recanto, paciência, ela há de chegar. Então, quando se fala de uma psicologia individual, nós falamos da nossa família, nós falamos das nossas reações endógenas ao sistema operacional do nosso psiquismo, né? A nossa memória, os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas reflexões, os nossos sentimentos, as nossas emotividades e os complexos de tonalidade afetiva. Aquilo que a gente trouxe, uma carga de energia no nosso pensamento que nos direciona a um porquê estarmos aqui, um porquê vivermos determinada situação, um porquê a vida às vezes ser colorida para uns e uma tonalidade degradê, cinza, obscura e uma obscuridade, uma depressão para outros. Existe um hábito de abstrair-se das relações, isolar o objeto de desejo, a influência de um grande número de pessoas que simultaneamente no indivíduo faz nascer a psicologia das massas. Não se trata aqui de falar de um lado A, de um lado B. Não se trata aqui de falar de pessoas que comungam de um ideal ou comungam de outra conexão de valores políticos, sociais e econômicos. Trata-se aqui de uma identificação. Um povo, uma casta, uma classe é uma aglomeração que se organiza em determinado momento para um certo fim. Então, após a ruptura natural do laço natural da família,
os seres humanos começam a entender que o mundo lá fora os chama, invariavelmente os chama. O ambiente de trabalho, o shopping center, o supermercado, as agremiações, o grêmio escolar, as filiações políticas partidárias, as filiações sociais, altruístas, os grupos de apoio contra a drogadição, os grupos de apoio à mulher, os grupos de proteção à criança, tudo isso são regimes do chamado group mind, ou seja, o instinto, a mente de grupo. E para que não se torne uma mente de rebanho, segundo a concepção do filósofo Le Bon, primeiramente nos parece fato observar que recorramos a Le Bon, né, na psicologia das massas, para prever a questão de que a nossa essência precede a existência. Então, nós já temos aquele ímpeto, aquela vocação, aquele surpreendente fato individual de se homogeneizar com o coletivo por uma questão de sentimentos e pensamentos. Recordo-me o ano de 1932, 33 até 37, quando a Europa estava sob o jugo das forças, né, nacionalistas, dos grupos nacionalistas do Partido Nazista, e nesse período tão contumaz, tão forte, né, muitas pessoas de origem judia, né, o louvável povo judeu, cuja imagem exponencial temos Moisés, né, e seu monoideísmo, né, e sua ideia de um Deus único. Então nós víamos então que essa variação onde a massa decisivamente sofria o opróbrio de uma minoria que se achava em condições superlativas de pensamento, o que era um ledo engano. Então nisso nos faz recordar também o que? A menção honrosa ao papel que o cristianismo traz nesse mundo hoje globalizado, virtual, que se esforça para rever seus valores psicológicos, onde nós vemos que o cristianismo hoje vem para combater o quê? Não o que fez de errado no passado, em nome do Cristo, né? A Inquisição, as cruzadas, as guerras santas, aquilo tudo foi uma má interpretação do real sentido cristão, que levou grupos a se formarem em torno de uma monoideia, né, numa ideia fixa, dentro de um patamar exclusivamente apegado ao ferrenho, ou seja, ao material sendo cobrado a preço do corpo. Isso é muito grave. Então, o cristianismo ele não vem dizer que Jesus está pagando os pecados, que a cruz de Jesus é a limpeza dos pecados do que se fez a Moisés. Porque Moisés também teve um fim lá meio trágico, né? Não. O cristianismo hoje, redivivo, dentro de uma psicologia de individual e de grupo, ou seja, esse paralelo da psicologia ao ser antropossociopsicológico humano, vem explicar que Jesus trouxe um exemplo na cruz de superação, de elevação, de sublimação, de suporte emocional, energético e espiritualista diante a cruz, a matéria, o jugo, o peso. Paulo de Tarso dizia: eu sou cristão, mas ainda tenho o espinho na carne, ainda sofro as tentações, ainda sofro as dificuldades emocionais. E com tudo isso nós vamos aprender e compreender o sentido da vida. Se Jesus ressuscita, materializa o seu corpo etéreo após 3 dias da crucificação, quando foram, né, Madalena e outras mulheres amadas em busca de levar
flores e frutos em homenagem ao mortuário e encontra ele vazio, né? O sarcófago ali, o mortuário, a casa mortuária, a rocha onde Jesus estava vazia, porque a essência preexistia a existência. E a luz se materializou ao ponto das quintessências energéticas de um plano cósmico no átomo vibrar de tal maneira que a consciência transcendeu e elevou aquela substância a um grau infinitesimal de uma potência atômica. Por isso, então, o ressurgir, o renascer, a ressurreição, a energia psíquica, o campo emocional, atuando dentro de uma psicologia transcendental e elevando-se a uma máxima potência de equação cósmica, onde o inconsciente ali já não era mais uma caixa obscura, uma casa onde não é senhor de sua residência, um campo, um arcabouço mental desprovido. Não. Jesus é um anjo, porque tem todo o inconsciente, toda a matéria sedimentada, todo o iceberg que falou Freud, submerso no mar e pouco acima do nível do mar, toda aquela estrutura topográfica, econômica, estrutural e psicológica de Jesus era pleno. Então, nosso objetivo em trazer a religião dentro da psicanálise, dentro da psicologia transpessoal, dentro da parapsicologia e dentro do próprio catolicismo, seria entender que o objetivo da psicologia individual é a plenitude, a individuação que falou Jung, né? Ser o ser que veio para ser, a integração cósmica da matéria psíquica, porque nós vamos chamar de matéria por não ter um outro nome para delimitar, que envolveu o campo, o arcabouço da alma e tornou-se pleno. Ou seja, o inconsciente tornou-se plenitude de consciência. Quanto mais você torna material inconsciente em consciente, maior são as tuas chances de vencer na vida, de ter equilíbrio, de decidir por si mesmo, de não entrar numa psicologia de grupo ou de rebanho, como dizia Le Bon, e agir conforme a energia da massa e ter a individualidade de escolher de dizer sim ou não para o certo e o errado. É uma questão que envolve o intelectual, o emocional e agora entramos com uma terceira palavra, o moral. Quando a moral tem a relevância de um sentido da vida, toda a vida é mais bela, coroada de flores. E não há tanta vazão, mesmo com a predisposição genética, às psicopatologias. A partir do momento que nós tornamos consciente muito material inconsciente, muita repressão, muito recalque, muito trauma, tornamos tudo isso consciente pela verbalização, pela catarse, pela psicoterapia, pela livre associação e também pela criatividade, ou seja, papel, caneta, lápis de cor, cera, gesso, materializando com as mãos o que guarda no pensamento, deixando livre a criatividade, melhor a nossa cognição, a nossa estrutura de valores emocionais e a nossa correspondência ao ser cósmico que somos. A felicidade está ao alcance de todos e uma psicologia individual espiritualista depende apenas de você. Mero Robert Filho, psicanalista clínico, com essa pequena palestra, experimentando aqui um novo suporte do TikTok com vídeos com mais de 10 minutos. Vamos tentar ver se vai dar certo, ver se nós entramos nessa linha de reconciliação com o tempo e com o espaço para a expansão do saber, do entender e do autoconhecimento. Um grande abraço no seu coração.